O toque de Deus na vida de Luciana. Luciana sempre foi uma mulher batalhadora. Aos 38 anos, trabalhava como costureira em uma pequena oficina no bairro da Penha, em São Paulo. Mas há 3 anos, um problema a atormentava: sua pele havia ficado áspera, grossa e cheia de feridas que não saravam, principalmente nos braços e pernas. Médicos diagnosticaram uma forma rara de dermatite severa, resistente a tratamentos. As pomadas aliviavam por pouco tempo, mas as lesões voltavam piores, causando dor e vergonha. Em alguns dias, até caminhar doía. Se ao menos eu pudesse usar uma blusa de manga curta sem que as pessoas olhassem com nojo, pensava, enquanto cobria os braços com tecidos grossos, mesmo no calor. Um dia, sua vizinha, Dona Maria, uma irmã da congregação cristã no Brasil, notou seu sofrimento. Com voz calma, mas firme, perguntou: Filha, você já tentou levar isso a Deus? Na minha igreja, muitos foram curados por meio da oração. Luciana, que nunca havia frequentado uma igreja, hesitou. Mas a dor e o desespero falavam mais alto. Se Deus existir, por que ele me deixaria assim? Dona Maria não discutiu. Apenas sorriu e disse: Venha no domingo. Você vai ver que Deus não desampara quem nele confia. No domingo seguinte, Luciana entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. O prédio era simples, sem luxo, mas cheio de uma paz que ela nunca havia sentido. Os irmãos e irmãs, vestidos com modéstia, cantavam hinos à capela, sem instrumentos, e suas vozes unidas encheram seu coração de uma estranha esperança. O ancião, um homem de cabelos brancos e postura serena, dirigia a reunião com palavras cheias de fé. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele cura, salva e transforma vidas, disse o ancião, enquanto folheava a Bíblia. Luciana sentou-se no fundo, envergonhada das marcas em seus braços. Mas quando os irmãos começaram a orar, ela sentiu algo diferente. Não eram palavras vazias, eram súplicas sinceras, como se cada um ali estivesse falando diretamente com Deus. Ao final do culto, o ancião anunciou: Se alguém aqui precisa de um milagre, que se levante e peça em nome de Jesus. Luciana hesitou. Mas Dona Maria, ao seu lado, segurou sua mão e sussurrou: Levanta, minha filha. Deus está te esperando. Com lágrimas nos olhos, ela se levantou. Tremendo, contou sua história. Não houve gritos, nem espetáculo. Apenas irmãos que se ajoelharam ao seu redor e oraram com fé simples, mas profunda. Senhor, toca nesta irmã. Tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Em nome de Jesus, restaura seu corpo. Na semana seguinte, Luciana voltou ao culto. Desta vez, não por obrigação, mas por um desejo sincero de estar ali. E algo incrível aconteceu: as feridas começaram a secar. A pele áspera amoleceu. Em 3 semanas, as marcas sumiram completamente. No domingo em que deu seu testemunho, ela seguiu a tradição da CCB, levantou-se, vestida com recato, e contou como Deus a havia livrado. Sua voz tremia de emoção enquanto mostrava os braços agora lisos, sem uma única cicatriz. Eu vim aqui sem fé, só com dor. Mas Deus me mostrou que Ele não esquece de ninguém. Não foi remédio, não foi médico. Foi a oração dos irmãos, foi a mão de Deus sobre mim. O ancião sorriu e lembrou a todos: a fé não é só crer que Deus pode. É crer que Ele quer. E Ele quer o melhor para cada um de nós. Luciana foi batizada nas águas pouco tempo depois, em uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Quando emergiu da água, sentiu que não era apenas sua pele que havia sido renovada, mas sua alma. Hoje, ela ainda frequenta a CCB, agora como uma irmã dedicada. Ajuda na limpeza do templo, participa dos cultos e, sempre que pode, compartilha sua história com quem sofre. Muitas vezes, a gente acha que Deus está longe, mas Ele está bem perto, esperando a gente dar o primeiro passo, diz ela, com os olhos brilhando. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, orações fervorosas e a simplicidade de uma igreja que não busca fama, mas apenas servir a Deus, Luciana encontrou não só a cura para seu corpo, mas um propósito para sua vida. Lição de vida. Deus não olha para nossa aparência, nem para nossas feridas. Ele olha para o coração. Quando entregamos a Ele nossos fardos com humildade,
Ele age de maneiras que nem sempre entendemos, mas sempre no tempo certo. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de confiar, mesmo quando tudo parece impossível. O tempo passou, e o testemunho de Luciana começou a ecoar além das paredes da Congregação Cristã no Brasil. Sua história de dor e milagre chegou aos ouvidos de uma jovem chamada Mariana, que morava em uma cidade vizinha. Mariana também lutava contra uma doença grave, um problema nos rins que os médicos já não sabiam mais como tratar. As diálises eram frequentes, o cansaço constante, e a esperança, quase nula. Um dia, enquanto folheava um jornal local, Mariana deparou-se com uma pequena matéria sobre Luciana, intitulada Deus ainda opera milagres. O texto falava daquela mulher que, após anos de sofrimento, havia sido curada em um culto simples, sem alarde, apenas com a fé e a oração dos irmãos. Mariana sentiu algo mexer dentro dela. Não era só curiosidade, era uma centelha de esperança que ela achava ter perdido. Sem pensar duas vezes, pediu ao marido que a levasse até a igreja onde Luciana congregava. Chegando lá, foi recebida com um abraço apertado e um sorriso sincero dos irmãos. Não havia luxo, nem grandes estruturas, apenas um lugar humilde, onde o amor de Deus parecia palpável. Mariana sentou-se nos bancos de madeira, ouvindo os hinos cantados em uníssono, sem instrumentos, apenas vozes que se elevavam em louvor. E então, ela a viu, Luciana, de pé, com os olhos fechados, orando com uma tranquilidade que Mariana invejava. Após o culto, as duas se encontraram. Luciana reconheceu imediatamente aquela dor no olhar de Mariana era a mesma que ela já tinha carregado. Minha irmã, eu sei o que você está sentindo, disse Luciana, segurou as mãos trêmulas de Mariana. Também achei que não tinha mais jeito. Mas Deus não desiste da gente. Ele só espera a gente confiar nele de verdade. Mariana não segurou as lágrimas. Eu tenho medo, Luciana. Medo de acreditar e ser decepcionada de novo. Luciana sorriu, com os olhos úmidos. Eu também tive medo. Mas sabe o que aprendi? Que a fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre dar a mão para Deus e deixar Ele guiar, mesmo quando a gente não enxerga o caminho. Nas semanas seguintes, Mariana começou a frequentar os cultos. Não foi fácil. Havia dias em que a dor era tão forte que mal conseguia se levantar. Mas os irmãos da igreja a amparavam ora com um abraço, ora com uma palavra de ânimo, ora simplesmente ficando ao seu lado em silêncio, orando. A cada culto, Mariana sentia algo diferente dentro de si. Não era uma cura instantânea, mas uma paz que ela não conhecia. Uma certeza de que, independente do resultado, ela não estava sozinha. Até que, em uma noite de oração, algo aconteceu. Mariana estava ajoelhada, como de costume, quando sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Não era febre, não era dor, era algo diferente, como se uma mão invisível estivesse tocando suas costas. Ela começou a chorar, não de tristeza, mas de uma alegria que não cabia dentro dela. Quando se levantou, sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Os irmãos ao redor também perceberam. Alguns choravam, outros louvavam a Deus em voz alta. No dia seguinte, Mariana foi ao médico para mais um check-up de rotina. O médico, que a acompanhava há tempos, ficou boquiaberto ao ver os exames. Isso não faz sentido, ele murmurou, olhando e reolhando os resultados. Seus rins estão funcionando normalmente. Não há mais sinais da doença. Mariana não precisou explicar. Ela já sabia. Deus havia tocado sua vida da mesma forma que tinha tocado a de Luciana, sem alarde, sem espetáculo, mas com um poder que nenhuma medicina poderia igualar. Hoje, Mariana e Luciana servem lado a lado na mesma igreja. Uma ajuda a outra a fortalecer os que chegam quebrantados, compartilhando não apenas suas histórias de cura, mas o amor de um Deus que não abandona seus filhos. Elas aprendem, a cada dia, que os milagres não são só para mudar circunstâncias, mas para transformar corações. E assim, na simplicidade de uma igreja que não busca holofotes, mas apenas ser fiel, mais uma vida é restaurada. Não pela força dos homens, mas pela graça de Deus, que ainda hoje opera maravilhas entre os que creem. Naquela mesma semana, enquanto Mariana e Luciana organizavam os cadeiras para o culto de jovens, um rapaz chamado Tiago entrou pela porta dos fundos da igreja.
Seu olhar estava vazio, as mãos tremiam levemente, e as marcas no rosto contavam uma história que ele ainda não tinha coragem de compartilhar. Havia ouvido falar daquele lugar por um primo, que insistira: lá eles não julgam. Eles só oram. Tiago não acreditava em milagres. Na verdade, mal acreditava que merecia ajuda. As noites na rua, a dependência que o consumia, as brigas e a vergonha tinham roubado até sua capacidade de sonhar. Mas naquela noite, exausto, ele sentou no último banco, encostado na parede, como se pudesse sumir entre as sombras. Foi então que Luciana o viu. Não como um projeto de caridade, mas como alguém que Deus já estava chamando pelo nome. Ela se aproximou com um copo de água e um sorriso que não forçava nada, apenas dizia: você está no lugar certo. Tiago baixou a cabeça, envergonhado, mas aceitou a água. Quando levantou os olhos, viu Mariana ao lado de Luciana, e algo naquelas duas mulheres, talvez a paz que emanavam, fez com que sua garganta apertasse. O culto começou. Os louvores soavam como uma canção distante para Tiago, até que o pastor começou a falar sobre o filho pródigo. Não era um sermão bonito, cheio de palavras difíceis. Era a história de um pai que corre ao encontro do filho quando ele ainda está longe, sujo, cheirando a porcos. Tiago sentia cada palavra como se fosse dirigida só a ele. Quando o pastor fez o apelo, convidando quem precisava de um recomeço a levantar a mão, Tiago não conseguiu se mover. Mas suas lágrimas caíram, e isso foi suficiente. Luciana, sem dizer nada, colocou a mão em seu ombro. Mariana se ajoelhou ao seu lado e orou em voz baixa: Senhor, este filho teu está voltando para casa. Não houve gritos, nem teatro. Só o silêncio sagrado de um Deus que conhece cada ferida antes mesmo que ela seja mostrada. Nos dias que seguiram, Tiago descobriu que a igreja não era um lugar de pessoas perfeitas, mas de pessoas que tinham sido quebradas e coladas pelas mãos de Deus. Os irmãos não lhe deram esmolas, deram trabalho, responsabilidade e, acima de tudo, um lugar à mesa. O pastor o levou para ajudar na distribuição de cestas básicas, e foi ali, servindo aos outros, que Tiago começou a se sentir útil pela primeira vez em anos. As noites de insônia foram ficando mais raras. Os pesadelos, que antes o acordavam suado e desesperado, perderam força. Não foi de uma hora para outra. Houve recaídas, momentos em que a tentação bateu à porta como um credor implacável. Mas toda vez que Tiago pensava em desistir, lembrava do abraço apertado do pastor depois de um culto, ou da voz firme de Luciana dizendo: Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Um ano depois, Tiago estava de pé diante da igreja, compartilhando seu testemunho. Não com palavras ensaiadas, mas com a voz embargada de quem sabe que foi salvo não por merecimento, mas por misericórdia. Eu vim aqui achando que ninguém ia querer saber de mim, ele disse, olhando para as mãos calejadas. Mas Deus já tinha preparado um lugar para mim antes mesmo de eu ter coragem de entrar. No fundo do salão, um homem de cabelo grisalho e olhos cansados ouvia cada palavra. Era o pai de Tiago, que há anos não tinha notícias do filho. Ele havia chegado naquela manhã, guiado por um anúncio no jornal local sobre o culto. Quando Tiago desceu do púlpito, o pastor o chamou de lado e apontou para o fundo. Acho que tem alguém esperando por você. Os dois se olharam por um longo segundo. Não houve palavras. Só o choro de dois homens que haviam perdido a esperança de se reencontrar. Quando finalmente se abraçaram, a igreja inteira explodiu em aplausos e glórias a Deus. Não pelo espetáculo, mas porque ali, mais uma vez, o impossível tinha se tornado real. Hoje, Tiago serve na igreja como líder do Ministério de Recuperação. Ele não esconde suas cicatrizes, elas são parte da história que Deus usou para atrair outros que, como ele, achavam que não havia mais saída. E toda vez que um novo rosto aparece nos bancos dos fundos, com medo e vergonha estampados no rosto, Tiago se aproxima com um copo de água e um sorriso. Porque ele sabe, melhor do que ninguém, que às vezes a maior cura começa com um simples gesto de acolhida. E assim, como um rio que não para de fluir, a graça de Deus continua transformando vidas naqueles muros simples. Não por meio de fórmulas, nem de homens poderosos, mas através de pessoas comuns que ousaram acreditar que, quando Deus promete restaurar, Ele cumpre mesmo quando todos os sinais dizem que é tarde demais. Na mesma igreja, do outro lado do salão, sentava-se Ana, uma mulher de mãos trêmulas e olhar perdido.
Há 3 anos, ela havia enterrado o filho único, vítima de uma violência que ainda a acordava em sobressaltos à noite. As pessoas diziam que o tempo cura, mas Ana sabia que algumas feridas não sangram por fora, elas corroem por dentro, silenciosas. Ela tinha parado de rezar. Até que, numa tarde de quarta-feira, enquanto arrumava o armário e encontrou uma Bíblia empoeirada do filho, um verso saltou aos seus olhos: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34:18. Não foi um raio, nem uma voz do céu. Foi apenas uma pontada no peito, como se alguém tivesse soprado sobre uma brasinha que ela achava apagada. No domingo seguinte, Ana entrou na CCB arrastando os pés, com medo de que olhassem para ela e vissem só uma mãe falhada. Mas ali, entre os hinos que falavam de esperança e as mãos estendidas dos irmãos, algo começou a mudar. Não foi instantâneo. Houve noites em que ela chorou no banco, apertando o lenço entre os dedos até doer. Houve dias em que a dor parecia mais forte que a fé. Mas havia também as irmãs que a abraçavam sem perguntar, o pastor que orava por ela chamando-a pelo nome, e aquelas palavras simples, repetidas como um refrão: Deus não te abandonou. Ele está aqui. 1 ano depois, Ana estava de pé diante da congregação, com a voz trêmula mas firme, contando como Deus tinha transformado sua dor em propósito. Ela agora liderava um grupo de apoio para mães enlutadas, onde o café quente e as lágrimas compartilhadas se tornavam remédio para almas feridas. Eu não entendo por que Deus permitiu que meu filho partisse, ela dizia, mas hoje eu sei que ele não me deixou sozinha no vale. E se ele fez isso por mim, pode fazer por você também. Enquanto Ana falava, nos bancos da frente, um jovem chamado Rafael baixou a cabeça. Ele tinha chegado ali arrastado pela namorada, depois de descobrir que o vício em jogos havia levado a família à falência. As contas não fechavam, as mentiras se acumulavam, e a vergonha era tão grande que ele evitava até o próprio reflexo no espelho. Deus não quer saber de mim, pensava. Mas quando Ana terminou de falar e a congregação começou a cantar A Tua Graça Me Basta, algo dentro dele estourou. Não foi um choro bonito, daqueles que a gente controla. Foi um soluço rouco, daquele que vem de um lugar tão fundo que parece rasgar a alma. 2 irmãos se aproximaram sem pressa, um colocou a mão em seu ombro, o outro lhe estendeu um lenço. Não houve sermão, nem cobrança. Apenas a certeza de que aquele chão era lugar de queda e também de recomeço. Nas semanas seguintes, Rafael começou a frequentar as reuniões de homens, onde aprendeu que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o primeiro passo para a liberdade. Pouco a pouco, com oração e o apoio dos irmãos, ele conseguiu um emprego, reassumiu as rédeas da casa e, o mais surpreendente, começou a sorrir de novo. Não porque tudo estava resolvido, mas porque, pela primeira vez em anos, ele não estava sozinho na luta. E assim, como ondas que se sucedem na praia, as histórias de Tiago, Ana e Rafael se entrelaçavam com tantas outras naquela igreja de paredes simples. Não havia holofotes, nem milagres espalhafatosos. Havia, isso sim, um Deus que escolheu trabalhar através de pessoas comuns, daqueles que, como barro nas mãos do oleiro, se deixaram moldar mesmo quando estavam quebrados. Porque na CCB, como em todo lugar onde o evangelho é vivido de verdade, o maior milagre não é o que acontece nos púlpitos, mas o que acontece nos corações, a certeza de que, não importa quão escura seja a noite, a luz da manhã sempre chega para quem persiste em crer. Naquela mesma semana, enquanto Tiago ainda se adaptava à nova rotina de orações e encontros na igreja, uma irmã chamada Marisa chegou até ele com um convite inesperado. Irmão, o pastor pediu para você dar um testemunho no culto de hoje à noite, disse ela com um sorriso encorajador. Tiago sentiu o coração acelerar. Falar em público. Ele, que mal conseguia olhar nos olhos das pessoas há meses. Mas algo dentro dele, uma voz pequena porém firme, sussurrou: se Deus te trouxe até aqui, Ele também te sustentará lá. E foi assim que, tremendo das mãos aos joelhos, Tiago subiu ao púlpito naquela noite. Não havia discurso ensaiado, nem palavras bonitas. Só um homem quebrado contando como, no fundo do poço, uma mão o puxou para cima. Eu pensava que Deus tinha me abandonado, confessou, a voz embargada. Mas Ele só estava me esperando aqui, entre vocês. Quando terminou, o templo inteiro se levantou em aplausos, mas não eram para ele. Eram para aquele que transforma cinzas em beleza. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ana recebia uma ligação que mudaria tudo. Era médica, com os resultados dos últimos exames.
Ana, não sei como, não sei porquê, mas os nódulos sumiram. Não há mais nenhum sinal da doença. Ana caiu de joelhos ali mesmo, na cozinha, e chorou como nunca. Não foram lágrimas de alívio, mas de gratidão. Porque ela sabia, aquele não era o fim de uma batalha, mas o início de uma nova vida. Uma vida que agora tinha um propósito, levar esperança a outras mulheres que, como ela, se sentiam sozinhas na dor. Rafael, por sua vez, descobriu que a transformação não era só espiritual. Depois de meses frequentando os cultos e participando dos grupos de homens, ele recebeu uma oportunidade de trabalho justamente na área que tanto amava, mecânica. O dono da oficina, um irmão da igreja, havia ouvido falar de sua habilidade e decidiu dar uma chance. Não é salário alto no começo, disse o homem, mas é um recomeço. E para Rafael, aquilo valia mais que ouro. Porque, pela primeira vez, ele não via aquele emprego como uma obrigação, mas como uma bênção. Uma maneira de provar para os filhos que, sim, era possível reconstruir tudo com fé e trabalho. As semanas passaram, e o que antes parecia impossível se tornou realidade. Tiago, que antes se isolava, agora era um dos primeiros a chegar aos cultos, sempre com um abraço e uma palavra de ânimo para os novos visitantes. Ana, que antes se escondia atrás do medo, agora liderava um grupo de oração para mulheres, compartilhando sua história sem vergonha. E Rafael? Ele não só recuperou a confiança da família, como também batizou o filho mais velho, que, aos 12 anos, decidiu seguir a Jesus depois de ver a mudança no pai. Não foi um caminho fácil. Houve noites de dúvida, dias em que a tentação de desistir bateu à porta. Mas, cada vez que isso acontecia, eles se lembravam das palavras do pastor: Deus não tira a tempestade, mas ele entra no barco com você. E era a verdade. Porque, olhando para trás, nenhum deles conseguia explicar como tinham chegado até ali exceto pela graça de um Deus que não desiste de ninguém. E assim, entre lágrimas e sorrisos, entre lutas e vitórias, a CCB continuava sendo o que sempre foi, um lugar onde o impossível se torna possível, onde corações feridos encontram cura e onde, a cada culto, a história de mais uma vida transformada é escrita. Não por mérito humano, mas pela fidelidade daquele que prometeu: eis que farei uma coisa nova. E, naquela igreja de paredes simples, a nova coisa de Deus não parava de acontecer. O milagre completo. Naquela noite de sábado, quando os últimos acordes do hino A Deus é Fiel ainda ecoavam no ar, o pastor convidou a todos a fechar os olhos. Alguém aqui precisa de um milagre hoje? Perguntou, com a voz embargada. Foi então que Dona Maria, a senhora de mãos calejadas que há anos lutava contra uma doença considerada incurável, levantou-se tremendo. Eu preciso, pastor. Mas não por mim, é pelo meu neto, Lucas. O menino de 8 anos, surdo desde nascença, estava ao seu lado, os olhos brilhando com uma fé que nem ele mesmo entendia. O pastor impôs as mãos sobre o pequeno, e a igreja inteira se ajoelhou. Não houve gritos, nem espetáculo, apenas um silêncio sagrado, quebrado por um suspiro coletivo quando Lucas, de repente, virou-se para a avó e disse, pela primeira vez na vida: Vó, eu te amo. As palavras, claras como água de nascente, encheram o templo. Médicos presentes confirmaram: os tímpanos, antes danificados, estavam perfeitos. Não havia explicação científica. Só Deus. A reflexão que ficou. Aquele milagre não foi apenas a restauração de um sentido, mas a prova de que Deus não age por acaso. Ele escolheu aquele lugar, aqueles corações simples, para lembrar ao mundo que sua glória não precisa de holofotes, basta uma criança, uma avó que não desistiu de orar e uma igreja que acreditou contra toda lógica. O verdadeiro milagre não foi só Lucas ouvir, mas todos ali passarem a enxergar, que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de persistir mesmo quando elas vêm. A lição no coração. Deus não promete um caminho sem tempestades, mas garante que nenhuma delas afundará o barco daqueles que nele confiam. Às vezes, o impossível é apenas o palco onde ele escolhe revelar seu poder. E assim, entre as paredes humildes da CCB, a história se repetia. Não eram os milhares de curas ou as multidões que provavam sua existência, mas um que, contra tudo, ouviu a voz do Pai e, com ela, o chamado para crer que, para Deus, nada está perdido. Porque para Deus não haverá impossíveis. Lucas 1h37. E ali, mais uma vez, o impossível ganhou nome, rosto e uma voz que, dali em diante, contaria ao mundo: ele ainda faz milagres.